A paz do Senhor, povo de Deus que compõe a nossa família Adeluz. Hoje, segunda-feira, dia 31, é o último dia do mês e nós vamos para mais um devocional. O tema de hoje, muito interessante. Não perca o foco, concentre-se no que é importante. E o nosso texto base está na Carta aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 13 a 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Interessante. A vida é feita de escolhas e a todo momento estamos tomando decisões. Algumas delas são muito positivas e outras são negativas. Algumas nos impulsionarão para frente, outras nos puxarão para trás. A verdade é que há escolhas acertadas e escolhas insensatas. Assim como há lutas que merecem o nosso empenho e outras que só drenam nossas forças. Há batalhas que são dignas de serem travadas. Todos nós sabemos disso. E há outras que só tiram o nosso foco. É com essa perspectiva que vou destacar, com base no texto que lemos, Filipenses 3, a partir do versículo 13 a 14, alguns princípios que considero ser muito importante para a nossa vida. E o primeiro princípio: não olhe pelas lentes do retrovisor, olhe para frente. Vou repetir: não olhe pelas lentes do retrovisor, olhe sempre para frente. Por que exatamente estou dizendo isso? O apóstolo Paulo diz que precisamos esquecer aquelas coisas que estão para trás, que ficaram no passado, para podermos avançar para aquelas que estão diante de todos nós. Devemos esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós. Se ficarmos sempre olhando pelas lentes do retrovisor, ou seja, preso ao passado, não sairemos do lugar. Para avançarmos, precisamos nos desvencilhar de todo peso e amarras. Um corredor, por exemplo, não pode ter bom desempenho com uma mochila pesada em suas costas, porque há pesos que só prendem os nossos pés ao chão. Assim é alguém que vive a vida com os olhos presos ao passado. Isso significa que há amarras emocionais que nos impedem de caminhar vitoriosamente. Há pendências que adoecem a nossa alma e tiram o nosso entusiasmo de viver, neutralizando nossas forças e toda nossa perspectiva, tirando de nós o nosso foco. Por essa razão digo: não permita, portanto, que sua alegria seja roubada. Não consinta que a sua alma fique presa no cipoal da amargura. Não coloque os seus pés no laço do ressentimento. Não entregue sua mente aos desvaneios e perturbações do passado. Não terceirize seus sentimentos. A orientação das Escrituras, na perspectiva de Paulo, é: mantenha-se focado no que Deus chamou para você. É por isso que o primeiro princípio é: não olhe pelas lentes do retrovisor, olhe sempre para frente. O segundo princípio que vou compartilhar com você, e ele está associado ao primeiro, é exatamente esse: não discuta com os críticos, vença os seus gigantes. Eu vou repetir: não discuta com os críticos, vença os seus gigantes. Quando Davi foi levar provisão para seus 3 irmãos mais velhos que estavam no campo de batalha e que estavam lutando contra os filisteus, Davi tomou conhecimento da afronta de Golias e do que ele estava impondo aos soldados de Israel. Qual foi a atitude de Davi? O jovem Davi, que era pastor de ovelhas, corajosamente se dispôs a enfrentar o gigante quando todos estavam intimidados e com medo do gigante. Então aconteceu algo. O seu irmão mais velho, Eliabe, irritou-se com Davi.
humilhou-o diante dos soldados de Saul e tentou achatar a sua autoestima e reduzi-lo à insignificância. Eliabe queria tirar o foco de Davi, mas Davi não o permitiu. Davi não gastou seu tempo nem suas energias com o irmão crítico. Ele sabia que tinha uma causa para lutar. Ele tinha um gigante para vencer. Ele tinha um opróbrio a ser tirado de Israel. Ele tinha uma guerra a ser vencida. E o que ele fez? Não perdeu tempo dando ouvidos ao seu irmão crítico. É por isso que estou dizendo, como segundo princípio, não discuta com os críticos, vença os seus gigantes. Portanto, se você escutar seus críticos, você perderá a alegria, a paz, o sono, o apetite e o foco da sua vida. Por isso, meu irmão, cuidado, não perca tempo. Não perca exatamente o seu foco dando ouvido aos críticos da vida que existem apenas para desanimá-lo. Mas, em terceiro lugar, terceiro princípio, não discuta com os inimigos da obra, trabalhe com maior entusiasmo. Vou repetir, não discuta com os inimigos da obra, trabalhe com maior entusiasmo. Por que estou dizendo isto? Quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade já estava há mais de 120 anos debaixo de escombros. O desânimo do povo era imenso, a oposição dos inimigos era esmagadora, a restauração parecia impossível. Neemias, porém, orou a Deus, mas ele não só orou, ele também agiu, tomou atitudes. Interessante, Neemias avaliou a situação e convocou o povo ao trabalho. Dispôs o povo nas funções certas, nos lugares certos e com a motivação certa. Os inimigos se levantaram para paralisar a obra. Usaram as mais diferentes armas para atingir Neemias, a fim de enfraquecer o povo e parar exatamente a obra, detendo o trabalho do Senhor. No entanto, Neemias, porém, enfrentou todos os ataques com oração, com esforço, com trabalho. Suportou todos os ataques e críticas com firmeza pétrea. Instou o povo a trabalhar e a vigiar. Quando então todos os esforços dos inimigos foram baldados, ainda tentaram a cartada do diálogo. Eles chamaram Neemias para sentar-se ao redor de uma mesa, mas Neemias disse a todos eles: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer, não posso parar. Em outras palavras, não vou perder o meu foco. Neemias não perdeu o foco. Ele sabia que a distração podia ser fatal. Ele sabia que a obra de Deus não é para ser discutida, mas para ser realizada. Por isso, querido irmão, querida irmã, nobre obreiro, servo de Deus, você que compõe a família de luz. Como seu pastor, estou dizendo para você, não deixe nada tirar o seu foco, não deixe nada tirar o seu ânimo e o seu prazer de fazer a obra de Deus. Para então finalizarmos, devo dizer a você, quarto e último princípio, não discuta a obra, faça a obra enquanto é tempo. Eu vou repetir, não discuta a obra, faça a obra enquanto é tempo. Quando Jesus desceu do Monte de Transfiguração, ou Monte da Transfiguração, havia um pai aflito com um filho endemoniado precisando de libertação. O pai já havia apresentado seu filho aos discípulos de Jesus, mas eles não puderam curá-lo. Em vez dos discípulos estarem comprometidos com uma agenda positiva de oração e ação, estavam discutindo exatamente com os escribas. Em vez de estarem fazendo a obra, estavam discutindo a obra. Em vez de estarem orando e jejuando, buscando poder para fazer a obra, estavam discutindo com os opositores da obra. Na verdade, os discípulos perderam o foco, gastando tempo com uma discussão infrutífera. Ainda hoje, corremos o risco de perdermos nosso tempo com uma agenda que nada produz para o reino de Deus. Ainda hoje, corremos o risco de gastarmos nosso tempo discutindo a obra, em vez de investirmos nosso tempo fazendo a obra de Deus. Por isso, irmão, não perca o foco. Concentre-se naquilo que é importante. Nesse sentido,
concluo dizendo para você nesse devocional exatamente o que o apóstolo Paulo diz no texto que lemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reflita sobre isso, irmão. Reflita sobre isso, irmã. Comprometa-se com a obra. Não perca o ânimo de servir a Deus. Portanto, nada pode tirar o seu foco, porque o seu foco é Deus, o seu reino, a sua obra e a sua glória. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.